E aí entramos num ponto interessante, RPO e RTO. Se você trabalha aí com banco de dados, TI em geral, provavelmente você já ouviu essas duas siglas, né, que são muito importantes. Então, basicamente, o que é um RTO, um RPO? Vamos começar do RPO, que é o seu objetivo de recuperação. Ou seja, isso é medido em tempo, mas quão importantes são meus dados e quanto tempo eu posso ficar sem eles. Por exemplo, os meus dados são importantes, mas se eu perder 2 horas de informações, tudo bem. Então, se eu perder 1 hora de informação, sem problemas. Se eu perder 10 segundos de informação, é um problema. Então, quer dizer que no caso de um problema, no caso de uma falha, até que ponto eu preciso recuperar esses dados? O meu sistema falhou, meu disco queimou, eu vou restaurar um backup, por exemplo, ou eu vou fazer um failover, eu vou virar o meu data center para um site de recuperação de desastres. Então, quanto tempo eu posso perder de dados? Então, as últimas 2 horas de dados ali para mim, eu consigo refazer manualmente ou ligar para os clientes e fazer alguma coisa desse tipo. Então, o Recovery Point Objective, o RPO, ele mede isso. Você vai restaurar o seu serviço, mas até que ponto? Até que ponto é possível que você pode sobreviver e continuar o seu negócio numa boa, sem ter maiores problemas. Então, você vai medir aí segundos, minutos, dias, e isso vai influenciar diretamente na política de backup, por exemplo, porque o seu backup de log, se você faz a cada 2 horas, você acabou de fazer o backup de log e teve um problema, então quer dizer que se você não recuperar aquelas últimas 2 horas e restaurar só até o seu último backup de log, tá ok para a empresa, tá tudo bem, você tá feliz da vida. E aí vamos pro RTO. RTO vem do inglês Recovery Time Objective. Em quanto tempo eu preciso recuperar o meu negócio? Então, o primeiro ponto é o RPO, que é quanto de dado eu consigo perder sem ter maiores problemas. Ok, imagina que seu RPO é de 1 hora. E eu vou para o meu RTO, que é, ok, eu posso perder 1 hora de dados, mas eu preciso que meu serviço esteja de volta em até 30 minutos, 15 minutos. Esse é o tempo que você vai demorar para construir um novo servidor, para restaurar um backup, para virar todos os seus serviços para o seu site de disaster recovery e tudo mais. Vamos lá para a imagem que, como dizem, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, sem falar muito. Então, eu tenho aí na tela um ponto da falha, que você vê aí identificado pelo boom, e eu consigo, então, com isso, esse é o ponto da falha. Eu tenho lá minhas rotinas de backups e tudo mais. A falha aconteceu nesse boom. Deixa eu pegar uma caneta aqui que eu vou desenhar, fica mais fácil. Pausa. Tem que ligar o negócio aqui rapidinho. Vai ter que fazer uns cortes aí, né? Contagion, peraí. Tá aí, aguenta aí. Então aqui, voltar. Então nesse ponto aqui que eu tenho meu boom, essa imagem, é que aconteceu a minha falha, tá? Então a falha aconteceu aqui entre terça e quarta-feira, por exemplo, nesse ponto aqui. E o RPO é até onde eu preciso recuperar. E aí eu preciso recuperar. Aconteceu na terça até segunda, eu posso perder um dia de dados, algumas horas, alguns minutos. Então, a possibilidade da sua recuperabilidade de dados. Então, eu tenho que recuperar todos os meus dados, eu não posso perder dados. Um banco, por exemplo, ele não pode perder transações de clientes. Então, o RPO é 0. Ele não pode perder nada. E aí, esse RPO dele vem ao ponto da falha. Existem soluções que te permitem
recuperar o seu serviço até o ponto da falha e geralmente quem tem um RPO baixo assim, também uma RTO vai ser baixo. Então aqui ok, eu sei que aqui é a minha falha, mas em quanto tempo eu preciso trazer o meu serviço de volta? O servidor parou e eu preciso... O servidor parou, eu preciso que o meu serviço seja restabelecido em 1 hora, por exemplo. Então, o seu RPO aqui vai ser de 1 hora. E o seu RTO vai ser de 1 hora. E o RPO vai ser 0. Eu não posso perder dados. Então, nesse caso aqui foi um exemplo. Por exemplo, mas você pode ter... eu posso ficar um dia com o meu serviço fora, que eu não vou ter problemas. Eu posso fazer ali minhas vendas manualmente e depois atualizar o sistema. Nesse Eu tenho caso, o seu RTO vai ser de um dia. eu tenho um exemplo real do contrário disso daí. Isso é Um ótimo. cliente nosso que tinha um sistema dele de catraca não, de portaria de apartamento. Então, tinha, sei lá, mais de 1.000 apartamentos, dependendo do sistema dele. E a solução que eles definiram foi: Fabrício, eu posso perder 10 minutos de dados, mas eu tenho que voltar no menor tempo possível ao meu ambiente. Então, o que eles fizeram? O que a gente fez? O ambiente deles funcionava em um data center, numa nuvem, e a gente movia os backups dele para um outro data center. Para quê? Para se um data center dele parar, ele queria largar tudo ali e virar para o outro, mesmo que isso desse aí 10 minutos de perda para ele, mas ele tinha que voltar lá o mais rápido possível o ambiente dele. Então o RTO dele lá era até mais importante do que o RPO em um momento de falha desse Exatamente, cliente. Ernest. E aconteceu. A nuvem deu um problema uma vez e ele virou para o outro lado. É um exemplo muito importante e interessante, que você vai acontecer problema, isso é fato, né? A gente tem que saber quando vai acontecer e estar preparado para lidar com ele. Então, o que você tem baseado no seu RTO e RPO é que você vai criar aí, a gente vai mostrar na sequência, as soluções disponíveis no SQL Server, mas você vai criar vai criar Availability Groups, vai criar um Failover Cluster Instance, você pode usar um Database Mirroring, e aí você vai, óbvio que elas têm custos diferentes, você vai ver quanto você precisa investir ou não. Um ponto interessante é que não necessariamente o Always On Availability Groups é a melhor solução para todas as empresas. Pode ser o mais caro, o mais barato, mas a empresa não tem que necessariamente estar com a última solução que está no mercado de alta disponibilidade ou de reparação de desastre, ou que atende as duas, porque pode ser que ela não precise, e aí você está gastando dinheiro que não necessita. Investimento tem que ser bem contado no ponto de... às vezes um database mirroring te atende, você está lá investindo dinheiro em comprando servidor novo para montar um cluster, que de repente o seu RTO é de ali 6 horas. 6 horas talvez você não precise de um failover automático. Você faz um database mirroring, você consegue fazer o failover do seu mirroring para o outro lado, mudar a string de conexão da aplicação e tudo certo. E aí você economizaria muito dinheiro. Essa imagem, ela vem um pouco completando a anterior. Então aí, do meu lado esquerdo, eu tenho o meu RPO, como eu mostrei no item anterior. Do meu lado direito, eu tenho o meu RTO. E se você olhar aqui, quanto menor seu RPO, ou seja, quanto menos dados a sua empresa suportar perder, maior vai ter que ser o seu investimento. E da mesma forma, quanto mais rápido você precisar voltar ao seu serviço, maior vai ter que ser o seu investimento. E aí você vai ter que montar cluster, você vai ter que montar redundância, você vai ter que montar, criar redes gigabit com poder de transferência de dados maior, pensar em mais de uma solução de alta disponibilidade e recuperação de desastre. Então vai envolvendo tudo esse cenário, a complexidade, para que você atenda a demanda e aos requisitos do seu negócio no que se refere à alta disponibilidade e recuperação de desastre. Então, conhecer, entender e aplicar os conceitos do RTO e RPO são muito importantes nesse ponto do planejamento do que você vai colocar na sua empresa.
Show. Algo que você tá aí ou podemos seguir? Tenho. Então, beleza. Então, RPO, você está lá preocupado com a perda de dados, o RTO, com o tempo que seu sistema vai ficar fora. Mas aí, Edivaldo, eu sou o DBA, ou eu sou o desenvolvedor responsável, ou o cara da infra que cuida desse negócio. Quem que tem que definir esse RPO? Esse RTO sou eu? Eu aprendi o que é tal, mas sou eu responsável por definir isso? Ou a responsabilidade é do meu gerente, do diretor, do dono da empresa? Afinal, eles que têm que fazer esse tipo de investimento. Então, e aí? Quem é o responsável na empresa por tocar nesse assunto e quem é responsável por tomar essas definições e definir esse RPO e RTO? Tá. Tocar no assunto é o DBA, porque o gerente, ele tá ali, contratou um DBA sênior, power, e ele acha que o cara vai prover soluções para ele ou propor soluções que vão atender o que ele precisa. Ele precisa que o negócio dele esteja funcionando, que se no caso acontecer uma falha, ele recupere em pouco tempo, e aí cabe ao DBA trazer, se o gestor ainda não conhecer, se a empresa não tem uma solução de autodisponibilidade e recuperação de desastres, o DBA, em conjunto com o dono do negócio, o dono do dado, aquele que realmente vai sentir ou no bolso ou o que quer que seja, se algum problema maior acontecer. Então, senta junto, conversa, se acontecer, quanto de dado o negócio tolera de perder? Porque geralmente a gente se passa muito tempo na empresa, você começa a entender um pouco do negócio, mas não igual um analista de negócio, igual um gerente, igual um diretor. Então, essas definições são feitas em conjuntos, que aí você oferece as opções técnicas, tecnológicas, para suprir essas demandas, mas quem tem que falar? Quem geralmente conhece o negócio a ponto de saber se a gente recuperar e perder 10 minutos, 1 hora, 2 horas de dados, tá ok? Ou, eu preciso que o serviço esteja de volta, eu não posso ficar 10 minutos fora, ou eu posso ficar 1 hora fora, é o pessoal que lida diretamente com o negócio, gerentes, são pessoas envolvidas no business da empresa e não necessariamente na área de tecnologia. Então, é um trabalho conjunto aí com esses setores da empresa e a pessoa do DBA, de TI, que vai oferecer essas opções. Eu queria só dar uma dica, então, para o DBA, você que está assistindo aí esse curso aqui, seu gerente, seu diretor não vai assistir esse curso nosso. Então, você é o responsável por assistir esse curso, entender que existe esse negócio de RPO, RTO, perda de dado, tempo, quanto tempo vai perder, quanto tempo vai voltar o negócio, para você trazer isso para dentro da sua empresa. Então, você quer uma dica, quer dormir um pouco mais tranquilo, sem essa responsabilidade 100% nas suas costas, traga isso para sua empresa, chegue para o seu diretor direto, para o seu gerente direto, seu líder, e fale, hoje nosso RPO é tanto, então a gente, se der um problema nesse servidor, a gente fica tanto tempo parado, se der um problema nesse storage, eu perco tanto de dados, e isso e aquilo, e começa a mostrar o que você já tem hoje aí para o seu líder, para que ele possa falar, caramba, tá doido? Vamos perder 10 minutos? Como assim? Não podemos perder 10 minutos. Falei, então, chefe, então podemos fazer esse e esse investimento. Aí ele vai correr atrás lá e é o trabalho dele. Ou ele vai falar, ok, não temos dinheiro para investir, formaliza isso no e-mail, num documento, alguma coisa assim, para na hora que não der um problema, não sobrar 100% aí nas suas costas, que o cara não conversou, você não avisou isso para sua empresa. Então fica essa dica aí, é bem importante esse trabalho aí nosso. Uma coisa interessante, eu já vivi num tempo de consultoria que eu trabalhei nesses alguns anos em Brasília, é uma empresa muito importante, mas muito importante para o Brasil todo, para mim, para você. Se perdesse os dados dela ia dar problema e, obviamente, como você disse, a gente não vai citar nomes aqui, mas eu fui atendê-los e tinha um backup full toda noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã, não sei. E eles estavam felizes da vida, achando que tudo certo. Eu faço backup todo dia, backup full, e eu tô tranquilo. Só que não tá tranquilo, né? E aí é importante que o DBA, a pessoa de TI, também conheça
aquilo que está fazendo. E aí, já aproveitando aqui, deve ter aí também um treinamento, no momento que você está assistindo isso, um treinamento disponível de backup na plataforma de cursos da PowerTuning, que a gente vai falar desses fundamentos bem específicos de backup. E um backup full por dia, por exemplo, não atende requisitos de 0 RPO, porque a sua recuperabilidade é do momento que o backup termina. Você não vai conseguir recuperar após aquilo. Então, você faz o backup 1h da manhã, e se o seu banco falhou às 11 da noite do outro dia, desculpa, você perdeu um dia de dados. E a empresa era super importante, não podia perder esse tipo de dados e estava lá desse jeito. Eu tive que fazer um trabalho todo de educação para gestores e gerentes e tudo mais, explicando que a solução que estava implantada não atendia a demanda e os requisitos do negócio. Viu aí como é importante? Importante. RTO, RPO. Vamos lá.